aula de hoje, né, nós vamos trabalhar aí nessa aula temporizadores. Na aula passada a gente viu as instruções de bit, a nível de bit, né? Então vimos várias instruções aí que são muito importantes para o desenvolvimento de programas de CLP, sabe? E na aula de hoje um recurso não menos importante, né, que é muito utilizado nas aplicações, são os temporizadores. Deixa eu compartilhar o slide com vocês. Aqui. Em breve deve estar aparecendo aí para vocês, né? Bom, os temporizadores, eles são instruções de CLP que a gente utiliza para que determinadas ações aconteçam, né, a partir de um tempo programado. Então, você vai, dependendo do tipo de temporizador, né, a gente também chama os temporizadores de timers, tá? Então, temporizadores ou timers. E aí, dependendo do tipo do temporizador, ele vai operar de uma forma, mas todos os timers, eles operam baseados num intervalo de tempo definido, que você programa o temporizador para esse intervalo de tempo. E aí, a gente, para introduzir o assunto da aula de hoje, que é a parte de temporizadores, né? Os temporizadores em ladder, eles foram inspirados nos temporizadores mecânicos, nos relés temporizadores mecânicos, ou relés temporizados. Então, os relés, né, eles são utilizados em comandos elétricos, tá? Relés temporizados, né? Também chamados de timers. E a partir dessa lógica do funcionamento desses relés é que surgiram as instruções em CLP, né? As instruções para operar, porque muitas soluções dependem dessa contagem do tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma figurinha aqui de um relé de estado sólido. Então, ele é um relé que você tem aí uma entrada de controle, e quando você aplica uma tensão nessa entrada de controle, ele começa a temporizar, né? Você ajusta o tempo que o relé vai operar, né? E aí ele comuta os contatos a partir dessas informações, né? Dessa que você dá no relé e do tempo que você programou. Relé de estado sólido, né? O nome dele é estado sólido porque ele é feito de componentes eletrônicos. Então, os componentes eletrônicos aí, né? De estado sólido, diodos, transistores, né? Daí o nome estado sólido, mas é um relé de temporização. Aqui nós temos, por exemplo, um relé pneumático. Um relé pneumático, ó, ele tem uma bobina também que é energizada, né? Essa bobina vai comutar os contatos, alguns contatos comuta instantaneamente, como... O que eu quero dizer com comutar os contatos? É um contato que é normalmente aberto, ele fecha, né? Um contato que é normalmente fechado, ele abre. Isso que eu quero dizer com comutar os contatos. Então, esse relé aqui, que é um relé temporizado pneumático, ó, quando eu aplico tensão na bobina dele, que é o sinal de start, né? Alguns contatos ele energiza, ele comuta instantaneamente, na hora que você aplica a tensão aqui na bobina, e outros contatos ele só vai comutar depois do tempo pré-definido, né? Tempo pré-definido que você ajustou também no relé. E você tem relés de tempo de plugin para você acoplar a funcionalidade de tempo a um outro dispositivo. Então você tem, por exemplo, contactoras que você quer adicionar, né, a funcionalidade de temporização na contactora, aí você tem um relé de plugin que você acopla na contactora para dar a ela essa nova funcionalidade de temporização. Então, mas em resumo, né, os temporizadores ou os relés de tempo, eles são projetados para operar, né, em um intervalo de tempo que você predefine e dependendo do tipo, após a bobina ser energizada ou desenergizada, que a gente vai ver que isso é o princípio de operação dos timers chamados T-on e dos timers chamados T-off, que a gente vai ver na aula de hoje, mais para frente um pouco. Então,
os timers, as instruções de temporização, né, nos CLPs vieram aí da lógica dos relés, né, do funcionamento dos relés de tempo. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo, professor. Essa aqui é a figura do temporizador pneumático, aquele lá, ó, que a gente acabou de falar dele. Então, aqui é a bobina dele. Quando a gente energiza, ó, a bobina dele, ó, ele tem contatos instantâneos, que são esses aqui, ó. Né? E aí, por exemplo, um contato normalmente aberto, na hora que eu energizo a bobina, ele fecha, né? Um contato normalmente fechado, na hora que energiza a bobina, ele abre. São contatos instantâneos, como se fosse uma contactora normal. Mas ele tem uma funcionalidade nele aqui, ó, pneumática, né? Então, ele tem um dispositivo mecânico aqui, ó, né? Que aí você, nesse parafuso, você ajusta o tempo. E aí ele só vai comutar esses contatos aqui, ó, que são contatos que são controlados pelo tempo, né? Após esse tempo que você ajustou passar, ou durante, né? Dependendo do tipo. Então, digamos que seja um contato que atua depois do tempo passar. Então, se você ajustou aqui 10 segundos, aí energizou a bobina aqui em cima, começa a contar 10 segundos. Depois de 10 segundos, ele vai e comuta aqui. O que era aberto, fecha. O que é fechado, abre. E aí é um exemplo aí de operação desse relé de tempo. Nesse caso aí o pneumático, né? O pneumático ele funciona a partir de um circuito aí de ar comprimido dentro desse dispositivo aí. Ou seja, um acionamento mecânico, né? Se tiverem dúvida, tá perguntando, tá certo? Podem parar para a gente perguntar. Bom, símbolos de relé usados para contatos temporizados. Então, a gente tem o relé de tempo T-on. Eu vou falar rapidamente do que é esse relé T-on, né? O T-on, eu vou já adiantar aqui. O T-on é o que também chamado de retardo na energização. Como é que ele opera, né? Da seguinte forma, você energizou a bobina dele, aí ele demora um tempo, ele retarda a energização das bobinas dos contatos dele, dos contatos de saída dele. Então, energizei a bobina, aí ele começa a contar um tempo, depois desse tempo, aí ele muda os contatos dele, só depois desse tempo, né, chamado retardo na energização, também é chamado de T1. Esse tipo de relé, né, a simbologia dos contatos dele é dessa forma aqui, como está nesse quadro, ó. Então, se eu tiver, por exemplo, nesse tipo de norma aqui, ó, em contatos na horizontal, né? Aí o T-on, ele tem a setinha apontando para dentro do contato, ó. Vendo aqui a setinha aponta para dentro do contato. Aí eu sei que esse é o contato T-on. Ele tem uma setinha e a setinha aponta para dentro do contato. É o T-on. Né? Se for normalmente aberto, aponta para dentro do contato. Se for normalmente fechado, também a setinha aponta para dentro do contato. Bom, se for nessa simbologia de vertical aqui, ó, então o temporizador T1 ele apresenta a seta para a esquerda. Ó. A seta para a esquerda indica que é um temporizador T1. Tanto faz ser um contato normalmente aberto, como nesse caso, a seta está para a esquerda, como ser um contato normalmente fechado, nesse caso, a seta está para a esquerda. Isso para o T1, que é o que comuta com retardo na energização. Aí temos o T-off. O T-off ele já funciona de maneira inversa ao T-on. Né? Ele é chamado de retardo na desenergização. A desenergização funciona assim, ó.
Assim, por alto, né? A gente vai explicar com bem detalhes, mas por alto funciona assim. Quando a gente energiza a bobina dele, né, dessa contactora T-off, quando a gente energiza a bobina dele, digamos que a gente energiza aqui, fechando esse contato, aí energizou a bobina aqui do T-off. Né? Energizamos a bobina para ligar o relé, aí o contato do T-off, os contatos do T-off já comutam. Então, por exemplo, na hora que eu energizei a bobina dele, se ele tinha um contato aberto, ele fecha. Se ele tinha um contato fechado, ele abre instantaneamente. Na hora que energiza a bobina, ele já atua nos contatos já. Só que quando eu desligo a bobina, aí ele vai contar um tempo para voltar. Depois desse tempo é que o contato vai voltar à sua condição inicial. Ou seja, ele tem um retardo para desenergizar os contatos dele, que estavam energizados antes, né? Então, ele tem um retardo para desenergizar, ele demora para desenergizar, ou seja, para restaurar os seus contatos à situação normal, né? Então, esse é, a grosso modo, esse que é o funcionamento do relé com retardo na energização, T-off, né? Relé T-off. Então, o símbolo dele, ó, se for na horizontal, né, tanto faz ser normalmente aberto ou normalmente fechado, a seta aponta para fora. Aí eu sei que é um T-off. A seta aponta para fora. O T1, a seta apontava para dentro, né? E se for contatos na vertical, assim, ó, a seta aponta para a direita, no caso agora, né? Para a direita. Tanto faz ser um contato aberto ou um contato fechado, ó, para a direita. E esses são símbolos usados, né? E os dois principais tipos aí de relés, que a gente vai ver que esses dois tipos também tem nas instruções de CLP, né, que são das mais importantes. Aqui um pouquinho mais de detalhes de como que funciona o TEON, né, o relé com retardo na energização. Vamos olhar aqui para esse diagrama, para esse esquema. Então, tem a bobina do relé aqui, ó. Tem uma chave aqui que vai energizar a bobina do relé. Esse relé, nesse circuito aqui, ó, de comando, eu estou usando um contato normalmente aberto dele, ó. Esse contato normalmente aberto vai ser para comandar essa lâmpada, ok? Então, ó, o que eu vou fazer? Inicialmente, a entrada está em 0, ou seja, ela está aberta, né? E a minha lâmpada, que é a saída, ó, L1, que é a lâmpada, opa, L1, que é a lâmpada, também está em 0, está desligada aqui, ó. Aí, nesse instante de tempo, bem aqui, ó, nesse momento, eu vou ligar a minha chave S1, fechar a chave S1, nesse instante de tempo. Aí, a bobina do meu relé, T1, vai energizar. Mas não é o retardo na energização? Então, eu energizei a bobina do relé e ele vai retardar a ação dos contatos, ó. Então, esse contato aqui, ó, que ele é aberto, enquanto o relé estiver contando, ele vai continuar aberto. Aqui, ó. Meu relé está contando 10 segundos, ele é retardo na energização, T1. E enquanto ele está contando os 10 segundos, meu contato lá permanece aberto e a lâmpada desligada, né? Ó. Mas assim que acaba os 10 segundos, aí o que aconteceu? Finalizou o tempo do retardo, aí ele comuta os contatos aqui, ó. E aí esse contato aqui dele fecha e a lâmpada acende, ó. E essa lâmpada vai ficar acesa enquanto a minha bobina do relé estiver energizada. Quando eu desenergizar a bobina do relé, aí o contato do relé volta à posição original dele. Deu para entender, pessoal? Como é que funciona esse relé temporizado T1? Então ele demora, ele tem um retardo na energização. Quando você energiza ele, ele tem um retardo, ou seja, ele conta um tempo para só depois comutar os contatos, mudar os contatos, né, de aberto para fechado, de fechado para aberto.
Tranquilo? Ficou mais claro agora? Muito bem. Então, aqui é um exemplo do T-on usando um contato normalmente aberto, ó, que foi esse aqui. Vamos ver agora o T-on com contato normalmente fechado. É a mesma coisa. Então, agora, ó, T-on com contato normalmente fechado. Então, observe, mesmo circuito. Só que agora, ó, eu estou usando para a lâmpada o contato normalmente fechado, né? Está fechado já. Ó. Ele naturalmente está fechado. Então, antes de eu fechar a chave S1, a minha lâmpada já está ligada, porque está fechado aqui o circuito, né? Ó. Então, a lâmpada já está ligada. Observe que inicialmente a lâmpada já está ligada, ó, antes de eu fechar a chave S1. Ele é o T-on, né? Então, quando eu fechei a chave S1, energizei a bobina, nesse instante de tempo, ele vai começar a contar os 10 segundos, né? Foi programado 10 segundos nele. Ele vai contar os 10 segundos. Só depois dos 10 segundos é que ele vai comutar a saída. Então, nesse instante de tempo aqui, ó, o contato não era normalmente fechado, então ele vai abrir. Então, no instante de tempo que o tempo foi contado, aí ele vai abrir o contato, ó. Então vai desligar a lâmpada. E aí esse contato vai permanecer aberto enquanto a bobina estiver energizada. Depois que eu desenergizar essa bobina, ó, aí o contato volta para a condição normal, que é fechado, né? Voltando a acender a lâmpada bem aqui, ó. Nesse instante de tempo bem aqui. Então, o funcionamento é o mesmo, né? Ele retarda a comutação do contato. Se for um contato aberto, depois dos 10 segundos ele fecha. Se for um contato fechado, depois dos 10 segundos ele abre. E é assim que funciona o relé temporizado on delay, T-on. Tanto para um contato aberto como para um contato fechado, né? O funcionamento é o mesmo, a questão é só qual a comutação que acontece, né? A mudança do estado dos contatos da saída. E aqui o T-off. Então, maiores detalhes aqui do T-off, como é que ele funciona, chamado também de retardo na desenergização. Então, eu tenho aqui, ó, a bobina do meu relé T-off. A chave S1 vai ser responsável por ligar a bobina, né? E eu vou analisar inicialmente um contato normalmente aberto, né, desse relé. Então, tem um contato aberto do relé que vai ligar e comandar uma lâmpada, a lâmpada L1. Esse relé foi programado para 10 segundos. Então, vamos ver como é que ele funciona, né? Inicialmente a chave está aberta no 0. A minha lâmpada também está aberta, ou seja, desligada. Aí aqui, ó, nesse instante de tempo, eu energizei a bobina, eu fechei a chave S1. Então, a minha bobina do relé energizou. Se ele energizou, como eu falei para vocês, os contatos comutam na mesma hora. Ó. Então, energizei a bobina, os contatos comutaram na mesma hora. Então, esse contato que era aberto, ele fecha. E aí já liga a lâmpada. Ó, foi o que aconteceu aqui. A lâmpada ligou na hora que eu energizei a bobina. E aí, enquanto a bobina estiver energizada, a minha lâmpada está ligada, né? Ele é o retardo na desenergização. Então, na hora que eu desenergizar a bobina, que eu desligar a bobina dele, aí ele vai começar a contar o tempo, ó. E vai segurar o contato energizado, ó, até o tempo acabar. Quando o tempo acabou, os 10 segundos, aí que ele vai desenergizar os seus contatos. Ou seja, o contato que estava fechado vai voltar a abrir, né? Então, observe, duas características importantes aí do T-off, né? Ó, T-off. Na hora que você energiza a bobina dele, ele já comuta. E quando você desenergiza a bobina dele, aí que ele começa a contar e ele dá esse retardo para só então desenergizar os contatos, fazer os contatos voltarem à condição original deles, estado de repouso, né? Então por isso que ele é chamado retardo na desenergização, que ele retarda a atuação a partir do momento que você desenergiza a bobina. Então desenergizei a bobina aqui, ó, pá.
Aí ele começou a retardar, a contar. Ó. Depois de contar 10 segundos, aí ele comuta os contatos dele, que eles estavam fechados, aí voltou para a situação normal, que é de aberto. E desligando a lâmpada, né? E aí a gente analisou o T-off para um contato normalmente aberto. Ó. Mas a lógica é a mesma para um contato normalmente fechado. T-off, ó, um contato normalmente fechado. Como é que funciona? Funciona assim, ó. Bobina de energização do relé, relé configurado para 10 segundos, um contato fechado desse relé já está comandando a lâmpada, então inicialmente a lâmpada já está acesa. Quando eu fechar a chave S1, nesse momento bem aqui, ó, eu energizo a bobina, então eu energizei a bobina aqui, ó. Os contatos comutam na mesma hora que eu energizo a bobina, então o contato estava fechado, ó. Na hora que eu energizei a bobina, o contato abriu, desligando a lâmpada. E aí continua desligada enquanto a bobina do relé estiver energizada. Quando eu desenergizar a bobina, aí ele é um retardo na desenergização. Então, desenergizei a bobina, ele vai contar 10 segundos, que foi o que eu programei, e aí depois desses 10 segundos, é que ele vai comutar o contato, né, para a situação original. Então, o contato que estava aberto, na hora que eu energizei a bobina, quando eu desenergizo, ele conta 10 segundos e volta a fechar. Depois dos 10 segundos, ele voltou a fechar, então a lâmpada voltou a ficar ligada. Então, a ideia é só essa, pessoal. Ter um retardo na energização. Na hora que eu energizo a bobina, ele começa a contar o tempo. T-off, retardo na desenergização. Quando eu desenergizo a bobina do relé, aí que ele começa a contar. E depois acontece a comutação. Alguma pergunta, pessoal, nesses dois relés temporizadores? Deu para entender aí? A gente vai ver que as instruções para CLP operam da mesma maneira para esses dois tipos de relés. A gente vai explicar a interface que muda, né? Que é um relé eletromecânico, né? E lá é só a questão da lógica mesmo. Né? Então, compreender essa lógica é importante para poder entender a lógica lá da instrução para CLP, né? Tranquilo? Podemos avançar? Tranquilo, professor. Esses relés são muito usados, professores? São, sim, viu? Eles são bem usados até hoje, são usados, porque tem muitas aplicações que dependem do tempo, né? De você, depois de por exemplo, ligue uma bomba por tantos minutos, né? Acione uma esteira, né? Ou, por exemplo, um processo de enchimento, de invase, né? Onde você configura, você sabe a vazão, então você controla no tempo, por exemplo. Né? Entendi. Circuitos de proteção, por exemplo, também para motores, né? Você deseja aí que no intervalo de... Isso é até normatizado, sabe? Então, você tem um comando de partida de motor e o motor é de uma categoria em que você pode energizar X vezes no intervalo de 1 hora. Então, você tem que ter um circuito ali protegendo o motor, que vai temporizar a partir da primeira ligação, vai contar 1 hora e acumular a quantidade de vezes que ele foi ligado. Se exceder, por exemplo, ele só pode ser ligado 5 vezes por hora. Então, ligou a primeira vez, dispara um temporizador. Aí vai contando quantas vezes ele é ligado naquele intervalo. Se ele for ligado a 5ª vez, aí o comando já deve interromper qualquer novo tipo de partida no motor, por exemplo, né? Para proteger o motor. Entendi. Tem muitas aplicações mesmo, temporizador. Esse é um recurso muito importante. Porque até problemas que não necessitariam de um temporizador, a gente pode fazer uso da lógica do temporizador para poder resolver. É bem interessante, porque é a questão da criatividade, né? Tranquilo? A gente vai entrar nas instruções. As instruções são os comandos que a gente utiliza, né, dentro da linguagem Step7, que é a que a gente está trabalhando, né?
Mas a gente tem mais do que apenas esses dois tipos, tá? A gente viu dois tipos de relés eletromecânicos, né? O T-on e o T-off, mas a gente tem mais tipos de timers, né? Porque é programação, então é mais flexível, né? Então, a instrução de temporizador, eu botei um aqui nesse slide, ó. Aqui é a representação em ladder, ó. Que é ladder, que é o que a gente está trabalhando, né? A representação em FBD, né, que é diagrama de blocos, a gente não está usando, né? Então, mas ela é muito semelhante aqui à do em ladder. Ó. Vamos olhar só para essa figura de cima. Então, aqui eu tenho um timer pulso, que a gente vai explicar como é que ele funciona, mas a priori não precisa saber disso. Então, a instrução de timer em ladder é um retângulozinho assim, ó, e eu tenho entradas do lado esquerdo, saídas do lado direito. Né? Então, entrada, saída. Aí como é que funciona, né? Primeiro eu tenho que nomear esse timer, eu tenho que colocar um operando do timer. Geralmente a gente chama o timer de T1, T2, T3. Então, isso aí a gente nomeia o timer, né? T0, T1, T2, T3. Esse nome do timer é importante porque vai indicar qual a localização da memória, vão ficar as informações desse timer. Então, esse operando aqui é obrigatório, porque ele vai dizer qual o espaço da memória que você vai utilizar para poder fazer a contagem do tempo. Então, aqui é como se fosse o espaço, esse operando do timer, é o espaço reservado na memória para fazer a contagem. Basta você dizer timer 1, timer 2, timer 3. Tem timers, tem CLPs que tem aí 256 possibilidades de você usar. Você pode usar até o T255, por exemplo. Né? Varia de CLP para CLP. Você pode ter alguns com mais possibilidades de temporizadores, outros com menos, tá? Então, ó, eu tenho esse pino aqui de entrada, que é o S, é o pino de start. Então, ele recebe uma entrada booleana, né? O que é a entrada booleana? É aquela entrada que pode ser 0 ou 1. Né? Então, se for 0, se eu estou colocando 0 aqui, ele não está ligando. Se eu colocar 1, ele vai ligar. E o que é colocar 1? Por exemplo, se eu botar aqui um contato aberto, ó, ligando aí o timer, né? Aqui no pino S dele, ó. Mesmo que seja o T0 aí. Quando eu fechar essa chave, aí eu vou dar 1 aqui nele, né? No start. Aí se eu estou dando 1 no start, eu estou começando a temporização dele. Então, tem um pino S, que esse pino S é como se fosse lá a bobina do relé, né? É o que vai botar o timer para funcionar. Então, esse pino S aí é o que vai disparar o timer, é o start. Aí tem esse pino de entrada TV, que é o TV, é a duração de tempo. Ó. Então, eu vou especificar a quantidade de tempo que eu quero que ele conte. Eu vou botar isso nesse pino de entrada TV aqui, ó. Timer value, é o valor do timer. Eu vou botar aqui a quantidade de tempo. 10 segundos, 1 hora. Aí você que especifica. Tem esse pino de entrada aqui, que é o R, que é o de reset, ó. Professor, para que serve o reset? O reset, né? A gente já viu isso, né? O set é para colocar 1, né? Ou seja, é para ligar, né? Reset é para colocar 0, ou seja, é para desligar. Então, resetar, quando eu aciono aqui o reset, aí o que ele faz? Ele tanto zera a minha saída, quanto zera a contagem do tempo. Ele zera o timer, né? Ele bota o timer, ele zera tudo do timer. Então, o reset, ele zera o timer, tá? Para zerar ele. Essas são as entradas, as 3 entradas, né? As saídas, ó, eu tenho a saída aqui, que não é muito usada, tá? Essa saída aqui, ela é 0 quando o timer está desligado, né? E ela é 1 quando o timer termina a contagem corretamente. Então, é mais uma informação de controle. A gente não usa muito essa informação do que, tá? Informação do que a gente não usa tanto. É a saída do timer. A gente usa geralmente os contatos do timer, né?
gente pode atribuir aí ao timer contatos, né? Contatos normalmente abertos, contatos normalmente fechados, tá? E aí você tem as saídas que você pode acompanhar o tempo, se você quiser, né? Então, por exemplo, aí essa saída BI, aqui, ó, ela apresenta o valor de tempo atual em binário. Então, aqui, ó, ele vai estar me mostrando o tempo contando, só que em números binários. A saída, a gente não usa muito essa saída BI, a gente usa mais essa saída BCD, que é o valor do tempo da contagem em BCD. Professor, qual a vantagem, qual a diferença entre o BCD e o binário? Não é a mesma coisa, não? O BCD, né, é binário codificado para decimal. Ou seja, é um binário que já está no ponto para a gente converter para o decimal. Porque ele tem 4 bits, né, que representam aí os números de 0 a 9. Então, ele é tipo assim, ó, eu tenho o bit 0, né, eu tenho aqui, ó, 4 bits BCD, né? Esses 4 primeiros bits aqui, ó, representam um número em decimal. Em decimal. Aí mais 4 bits, 1, 2, 3, 4, aqui representa outro número em decimal. Mais 4 bits. Cada conjunto de 4 bits representa um número em decimal. Então, ele é mais simples de converter para decimal. Por isso que a gente usa mais essa saída BCD. Aí a gente pega uma daquelas instruções para converter de BCD para inteiro, né, que é decimal. Então, é mais fácil. Então, se precisar acompanhar a contagem do tempo do temporizador, essa saída BCD é mais adequada. Ela já está mais pronta para você converter para decimal, né? É binário codificado para decimal. BCD. Ok? Então, finalizamos aí essas informações. Então, essa é a estrutura, né? Para usar um temporizador. Você vai botar uma caixinha dessas. E vai botar essas informações de entrada e pegar a saída se você desejar, né? Agora vamos ver quais os tipos de timers que nós temos. Esse Q aqui, lembrando, né? Ó, esse Q você pode usar também como saída, tá? Como saída do timer. Ele é usado como status, né? Mas também é usado como saída. Mas nada impede de você usar contatos, né? Para representar o timer, tá? Contatos de timer. Então, deixa eu só passar aqui esse slide. Espera aí, um minutinho. Ok, faltou uma informação, né? Importante, esse time value, né? O TV, ó. Como é que a gente dá a entrada desse número, dessa contagem, né? É um formato padrão aí do Step 7, né? Varia de fabricante para fabricante. A Siemens, né? Que é responsável aí pelo ladrinho Step 7, né? Opera assim, ó. Como é que funciona, né? Lá na entrada TV, eu vou ter que colocar um número aqui, um código, né? Um código de tempo, que tem o número do tempo, né? Os números do tempo. E esse código é desse jeito aqui, ó. Você pode usar essa palavra reservada S5 time, aí depois desse cerquilha, né? O jogo da velha, aí você bota o tempo, ou você pode usar só a abreviação, ó, S5T. E aí depois do cerquilha, que é o jogo da velha, aí você bota o tempo. Então, se eu quiser, por exemplo, que o meu timer conte 1 hora, 20 minutos, 5 segundos, aí eu vou botar assim, ó.
1 hora, né, 20 minutos e 5 segundos. Lembra que eu queira que o timer conte esse tempo. Aí eu vou botar, ó, S5T, cerquilha, 1 hora, 20, M5S, tudo junto. Aí eu tô dizendo que o meu timer vai contar 1 hora, 20 minutos e 5 segundos. Se eu quiser que ele conte 2 minutos e 2 segundos e 20 milissegundos, aí eu boto assim, ó, S5T, né? Se eu for colocar, ó, 2 minutos, 2 segundos e 20 milissegundos, eu quero que ele conte isso. Aí eu vou botar S5T, cerquilha, 2M, 2S, 20, aí é MS, né? MS, 20 ms. Aí eu estou especificando 2 minutos, 2 segundos e 20 milissegundos, aí ele vai contar. A precisão dele, né, do timer é de 10 em 10 milissegundos. Então, você não consegue contar menos do que 10 milissegundos. O passo de contagem é 10 milissegundos, então é a precisão dele. Se eu quiser, com um timer apenas, ó, contar uma quantidade de horas muito grandes, eu também não consigo, eu preciso cascatear os timers. Um timer só, eu consigo contar, ó, até 2 horas, 46 minutos e 30 segundos com um timer, que corresponde a 9.990 segundos. Ó. Então, se eu precisar contar mais do que 2 horas e 46 minutos e 30 segundos, eu posso usar mais de um timer ou posso usar um timer em conjunto com o contador, né? E o contador resetaria o timer e aí você sabe que os múltiplos dessa hora se passaram, né? Desse intervalo aqui, por exemplo. Então, eu tenho uma limitação para a questão da hora, né? Eu posso contar aí até 2 horas, 46 minutos e 30 segundos. Se eu precisar contar mais do que isso, eu vou ter que ir para algum recurso, né? Ou cascatear timer, ou usar timer em conjunto com o contador. Ok? Mas, geralmente, essa quantidade de tempo é suficiente para as aplicações, né? Dificilmente você vai manter, assim, um equipamento vai precisar de contagens assim tão excessivas, né? Dependendo, né? Depende da aplicação, lógico. Né? E se for necessário, tem como você contornar essa limitação tranquilamente, tá? E aqui a gente vai falar um pouco do funcionamento geral dos 5 tipos de timers. Então, nós temos 5 tipos de timers, de instruções de timers. Então, quais são os tipos, né? Aqui, ó, deixa eu só explicar esse quadro para vocês. Esse quadro é o seguinte. Aqui são linhas, né? Cada linha dessas representa aí um comportamento no tempo. Essa minha primeira linha é o sinal que vai ser aplicado no pino S do temporizador, né? Ou seja, para começar a funcionar o timer. Ó. Então, aqui eu dei um pulso, né, ó, de entrada no timer. E aí eu vou analisar, a partir desse pulso de entrada no timer, como cada tipo de timer responde. Quais são os 5 tipos de timers? Aí na segunda linha é o timer pulso. É um tipo de timer. Na terceira linha é o timer chamado pulso estendido. Pulso estendido, ele funciona de uma forma diferente. Na terceira linha, eu tenho o T-on, que a gente já tem uma ideia de como ele funciona, né? O on delay, ó. Na quarta linha, eu tenho o on delay retentivo, né? Então, é o T-on retentivo aqui, ó. T-on retentivo. É um outro tipo de timer. E, por último, o off delay, que é o T-off, que a gente já até comentou sobre ele, né? Então, essa figura resume o modo básico de operação de cada um desses timers. Então, vamos analisar cada saída dessas, ó. Então, está aqui o pulso de start, que é o pulso que a gente aplica aqui, né, ó, no pino de start, para ele começar a temporizar, né, contar, ou começar a funcionar, desculpa. Né? Então,
Observe aqui o primeiro tipo de timer, que é o pulso. Para que ele serve, né, o timer pulso? Ele serve para dar um pulso na saída. Então, se eu preciso de uma aplicação em que eu quero dar um pulso de tempo nessa ligação, por exemplo, nessa aplicação, por exemplo, digamos que eu tenha um circuito de bomba e eu preciso ligar essa bomba por 15 minutos e desligar ela. Então, eu estou dando um pulso, né, nessa bomba. Eu vou ligar ela, vou contar 15 minutos e depois desligar. Isso é um pulso. E aí a gente usa o timer pulso em aplicações desse tipo. Então, está aqui, ó. Eu vou até passar um tracejado aqui para mostrar o momento em que a gente ligou o timer, tá? Para a gente analisar todos os tipos de timers. Ó. Pronto. Então, no momento que eu liguei o timer pulso, ó, ele estava aqui, ó, normal, ele estava esperando, né? Aí ele recebeu aqui, ó, a energização dele, né? E aí ele começou a contar. Na hora que ele começa a contar, ele já elevou a saída para 1, tá vendo? Ele já ligou. Então, enquanto ele está contando o tempo de pulso, ele está com a saída ligada, ó. Depois que o tempo de pulso acaba, aí ele desliga a saída. E aí você programa esse tempo aqui que ele vai ficar dando esse pulso. Observe aqui que o sinal de start, ó, tem que ser maior do que o tempo que você programou de pulso, né, para garantir que o timer vai contar o tempo todo. Né? Então, eu preciso, por exemplo, eu estou controlando a temperatura de um determinado recipiente, né, e aí eu preciso só manter aquela temperatura, digamos, uma temperatura razoável. E aí eu vou dar pulsos, né, de tempo específico lá naquela resistência, por exemplo, para a resistência ficar ligando e desligando. Né? Aí do outro pulso ela liga e desliga, um tempo especificado. Só para manter ali aquele nível de temperatura, por exemplo. Então é quando eu preciso ligar e depois de um tempo desligar. Aí eu uso o timer pulso. Deu para compreender o funcionamento do pulso, do timer pulso? Tranquilo, professor. Para mim, tranquilo. Beleza. Então vamos para o próximo, que é o pulso estendido. Como funciona o timer pulso estendido? No momento que a gente inicia o timer, ó, ele funciona como um pulso normal, né? Ó. Ele leva a saída dele para 1, né? Liga a saída dele, né? Ó, e aí começa a contar o tempo. Mas o pulso estendido ele é legal, ó, porque mesmo que o sinal de entrada ele termine, ó, antes do timer finalizar a contagem do tempo, o sinal de entrada terminou antes dele finalizar a contagem. Mas como ele é estendido, não interessa se o sinal de entrada desligou. Ele vai continuar o tempo que ele foi programado para contar, e aí só vai terminar o pulso depois que esse tempo que você programou chegar ao fim. Por isso que o nome dele é pulso estendido. Né? Se eu der, por exemplo, ó, só um pulsozinho de entrada, o timer pulso estendido ele vai levar a saída para ligar, vai ligar a saída dele e vai contar o tempo todinho que foi programado nele. Ele só vai desligar depois que o tempo acabar, o tempo que você programou ele. Então, por exemplo, digamos que um determinado sensor de presença vai ligar uma sirene, né? E aí o sensor de presença, quando passar ali um ladrão, né? O sinal que o sensor vai pegar é bem curtinho, né? O ladrão passou ali, foi 2 segundos, 3 segundos em que você teve o sensor pegando o ladrão. É como se tivesse dado um sinal de start bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Aí você quer que a sua sirene ela fique por 10 minutos, se isso acontecer, né? Então, ó, o ladrão já passou, mas aí você tem que usar um temporizador pulso estendido, porque ele vai pegar só esse pulsozinho do ladrão lá, que o ladrão passou na frente do sensor, e vai manter a sirene por 10 minutos, que foi o tempo que você programou. Se você usasse só o timer pulso, a sirene só ia ficar ligada enquanto o ladrão ficasse lá na frente do sensor. Ia ser um problema, né? Porque o ladrão não vai ficar lá parado na frente
do sensor enquanto a sirene está tocando, né? Então, aí você precisaria usar o timer pulso estendido. Independente do pulso, ele vai segurar a saída ligada pelo tempo que você programou, né? Ou seja, ele estende a saída, né? Ele estende a saída, independente se a entrada caiu, né? Não importa. Esse é o pulso estendido. Então, também é muito utilizado esse tipo de timer. Então, Professor, esse tipo de timer aí daria para ser usado naquelas máquinas de tipo uma coisa aleatória de corte e na hora que a pessoa sem querer colocasse a mão, ela parasse e soasse uma buzina, uma indicação sonora, e ela ficaria, ou só naquele momento que a pessoa coloca, igual você deu o exemplo aí do ladrão. isso Você é entendeu? quando. Entendi. Mas a aplicação é justamente essa, né? Uhum. Tipo, se você precisa que alguma ação continue a acontecer, mesmo depois de parar do estímulo, aí você usa o pulso estendido, né? Então, o estímulo parou. Por exemplo, digamos que você precisa que, esse alarme, né, ele continue soando mesmo depois que cometeu o erro, né, lá na máquina. Você cometeu o erro na máquina e você precisa saber, né, para poder conversar com a pessoa. Então, o pulso estendido, né, soaria esse alarme, mesmo a pessoa errou, né, se confundiu, errou lá na hora de botar a mão no equipamento, né, fez uma situação insegura lá. E aí você botou um timer pulso estendido para registrar esse evento, aí a sirene ia continuar tocando, ou o LED ia continuar aceso por um tempo, depois que a pessoa já corrigiu a posição, né, para você poder aí, sei lá, orientar a pessoa, alguém que viu, né. Então, a ideia é justamente essa, viu? Do timer pulso estendido. É você garantir que a saída vai continuar pelo tempo que você precisar, né? Mesmo depois de cessar o estímulo de entrada. É isso mesmo. É muito usado esse timer pulso estendido, porque você tem muitas aplicações que são rápidas, né? Que você não tem ali um estímulo duradouro na entrada. São entradas que vêm de sensores, né? Os sensores eles ficam não muito tempo estimulado se for uma aplicação que tem a velocidade aí das peças, né, dos componentes. Então, o temporizador pulso estendido é muito usado. Então, vamos para o próximo, né? Que é o T-ON. O T-ON vocês já compreenderam como é que ele funciona. Vamos só reforçar aqui, então. Aqui é a saída do T-ON, ó. A saída do T-ON, que é o retardo na energização. Ele está desligado, aí recebeu o sinal de start. Quando ele recebeu o sinal de start, ele continuou desligado, ele está retardando, ó, a ligação, né, por um tempo. Depois que o tempo acabou, aí ele energiza a saída. Ó. Então, é o retardo na energização. E o T-ON, ó, se o estímulo do sensor, né, ó, acabar, né, opa, a zero, aí o T-ON, a saída dele também vai para zero. Então, isso pode ser um problema nesses casos que a gente comentou, né? Então, se eu quero que, por exemplo, tenha um pulso de start, né? Tem um pulso de start aqui. Nesse pulso de start, que é nesse instante de tempo, se eu quero que ele conte um tempo e depois energize a saída e mantenha energizada, independente da informação do start desligar ou não, aí eu já não posso usar o T-ON puro, né? Ó. Eu tenho que usar o T-ON retentivo, que é o próximo tipo. Ó. O T-ON retentivo é do mesmo jeito que o T-ON, teve um disparo no start dele, ele conta o tempo, depois do tempo ele energiza a saída, e aí mesmo a informação de start indo para zero, ele continua em nível alto. Ó. A saída dele continua em nível alto. Professor, se continua em nível alto, como é que ela vai desligar quando? Aí vai desligar quando você der um pulso no reset, né? Aquele pino de reset. Mostrei para vocês aqui, ó. Pino de reset, né? Então, o T-ON retentivo, ele vai manter a saída ligada até você dar um pulso no reset. Esse é o quarto tipo aí de timer. E o último tipo de timer é o T-OFF.
que a gente já viu, né? Então, ó, tive o pulso de start nesse instante de tempo. No mesmo instante de tempo que eu tive o pulso de start, a saída do meu T-off já comuta, ó, já vai para ligar. Aí, enquanto o sinal de start está alto, o meu T-off está energizado. Aí, ó, o meu sinal de start desligou, né? Aí que o meu T-off começa a contar. Nesse momento em que o start desligou, o meu T-off começa a contar, porque ele é o T-off, né? Ele é retardo na desenergização. Então, quando eu desenergizei o start, ele começou a contar um tempo, e só depois desse tempo é que ele vai desenergizar a saída. Então, esse é o T-off. Professor, uma aplicação do T-off? Bom, para retardar o desligamento de um motor, por exemplo. Você tem dois motores trabalhando em paralelo, né? E aí você não quer desligar os dois ao mesmo tempo, para não dar uma flutuação muito grande de tensão, né, na tensão do barramento da instalação. Então, você quer que quando desligar o primeiro motor, o segundo só desligue um tempo depois. Então, você bota esses motores, né? Ó, o primeiro motor, né? Você liga direto, né? Assim que você desligar o primeiro, né? Aliás, aqui, ó, você liga os motores, né? Digamos assim, em paralelo, né? E aí você vai ter o seguinte, ó, quando você energiza esse temporizador T-on, que é o que está ligado ao segundo motor, né? O motor vai ligar. Energizou o T-on, o motor liga, ó. Energizou o T-on, o motor liga. Aí o segundo motor, quando você desenergizar a bobina dele, né, digamos assim, da contactora dele, aí o segundo motor, que é esse, ele vai, na desenergização, vai contar um tempo e só depois vai desligar o segundo. É para fazer aí um retardo para desenergização, né? Então, o primeiro ele desliga direto, o segundo desligaria com um timer no meio, né? E esse timer ele não desligaria na hora, né? Ele contaria um tempo para depois desligar. Eu vou mostrar essa aplicação para vocês, eu tenho ela programada aqui no IPLC 7, e aí eu mostro essa aplicação. Eu tenho um exemplo aqui que eu fiz, que é energizar sequencialmente e desenergizar sequencialmente um grupo de 3 motores. Aí já mais para o final da aula, né, no CD, eu mostro essa aplicação para vocês. Uso o T-on para poder ligar em cascata os motores e uso o T-off para desligar em cascata os motores, né? Um depois de um tempo o outro, depois de um tempo o outro. Bom, mais para frente um pouco, provavelmente no CD, né, eu vou mostrar essa aplicação para vocês, tá? Então, essa é a ideia geral do funcionamento desses 5 tipos de timers. Então, essa é o principal fim, principal uso desses timers. Só que podem acontecer situações em que é bom conhecer como é que o timer responde nesse tipo de situações, que é o que a gente vai agora passar. Então, a gente vai em cada um desses timers e vamos analisar como é que eles respondem a variações desse comportamento, tá? Aqui, ó, a primeira análise que a gente vai fazer é do timer pulso. Tá aqui. Aí eu tenho 5 situações aqui que podem acontecer na utilização do timer pulso. 3, 4 e 5. Tenho 5 situações que podem acontecer. A primeira, que é a padrão, né? Vou só mostrar aqui para você explicar o que são as linhas, né? Essa primeira linha aqui, ó, é o sinal de start. Essa segunda linha é o sinal de reset, né? O que leva a saída e a contagem do temporizador para zero. Essa aqui, ó, é a linha do tempo, né? Quando o temporizador ele está contando o tempo, é quando ele está temporizando. É internamente ao temporizador, né? Ele conta o tempo internamente. Então isso aí vai mostrar o momento em que o temporizador está contando o tempo. E aqui é a saída do temporizador, que é a saída dele. Então vamos lá observar aqui, ó. A primeira situação é a de funcionamento normal do pulso, né, do temporizador pulso. Então eu dei um start aqui, ó, nele. Aí, ó, não dei nada de reset nele, nada de reset.
Aí, quando eu dei o start, ele já começou a temporizar, contar o tempo do pulso, e a saída já foi para 1, né? Aí, enquanto ele está contando o tempo, ó, a minha saída está em 1. Quando ele terminou de contar o tempo que você programou, a saída vai para 0. É como o pulso funciona. Observe que eu tive que deixar o sinal de start mais tempo do que o tempo que ele conta, né? Porque se eu encerrasse o sinal de start antes do tempo de contagem, ele iria interromper a contagem. Vamos observar isso aqui no caso 2, ó, esse comportamento. No caso 2, eu dei um sinal de start muito pequeno, né? Então, o que aconteceu? Eu não dei reset nele, nada, só o start mesmo. Aí ele começou a contar internamente. Ó. Mas na hora que o meu sinal de start foi para 0, ele parou de contar. Então, meu pulso, ó, que na hora que ele estava contando, meu pulso estava em 1, né? Quando o sinal de start foi para 0, ele terminou de contar e terminou o pulso. Ou seja, ficou um pulso que não foi o tempo que eu tinha programado. Foi um tempo menor, né? Por quê? Porque o sinal de input foi para 0 muito cedo. São problemas. Se for um problema, você tem que usar o pulso estendido, né? Aqui na situação 3, a gente deu o start dele, ó, o start com o tempo adequado. Só que aí o que aconteceu? O temporizador começou a contar o tempo e a saída foi para 1. Mas aí, durante esse tempo que o sinal de start está acontecendo, eu dei um reset. Ó. Na hora que eu dei um reset, o que aconteceu aqui com a contagem de tempo? Foi para 0. Na hora que eu dei o reset, o que aconteceu com a saída do temporizador? Foi para 0. Então, quando eu dou um reset, eu encerro a contagem de tempo e zero a saída do temporizador. Essa é a situação 3, né? Que ela mostra quando você usa o pino de reset do timer. Aqui é a situação 4, ó. Eu dei um pulso de start nele suficientemente grande. Ele contou o tempo todinho, né? O tempo T, contou, temporizou, e a saída ficou alta, ligada, né? Ó, enquanto ele estava temporizando. Aí ele terminou o tempo do pulso, acabou, né? E aí depois disso você dá um reset. Aí, esse reset não serviu de nada, porque ele já estava desligado, já tinha terminado de contar. E a última situação que eu posso ter no meu pulso, timer pulse, é quando o meu pino de reset está em alto, e aí eu quero começar o pulso, ó, dar um start nele. Ele vai começar a contar, mas como viu que está resetado aqui, ó, aí ele vai para 0 a contagem e o pulso não sai, né? Mesmo que eu leve o meu reset para 0, ele perdeu, o timer perdeu o início do pulso, então ele não vai, é como se ele não tivesse visto esse pulso, ó, porque o pulso aconteceu na hora que o reset estava ligado. Aí o meu timer não vai perceber esse pulso, vai continuar no 0. Então, esse aí é o funcionamento mais detalhado do timer pulso. Né? Então, ó, um aspecto importante é esse aqui da situação 3. Né? Então, se eu der um reset enquanto eu estou temporizando, ele mata a contagem do tempo e mata a saída. Né? Ou seja, ele leva realmente para 0 o pulso. Né? Pulso estendido. Pulso estendido já funciona de uma maneira diferente. A gente vai explicar agora. Ele contorna aquele problema, né, como a gente falou, de o sinal de entrada descer rapidamente, né, descer antes do tempo, sinal de input. Então, vamos observar aqui a situação 1. Vamos só lembrar aqui, né, que aqui é o sinal de start, né, é para iniciar o timer. Aqui é o reset. Aqui é o tempo. E aqui é a saída. Vamos lá. Primeira situação normal, né? Eu dei um sinal de start maior do que o tempo do pulso. Ele é o pulso estendido, tá? Então, como eu dei um sinal maior, ele vai contar o tempo que estava já programado e durante a contagem do tempo ele leva a saída para alto. Acabou a contagem do tempo, ele leva a saída para baixo.
Ou seja, não tive a funcionalidade do estendido aí, né? Porque a minha entrada, ela segurou, né? Ó, a entrada segurou depois do tempo do pulso. Mas na situação 2 é onde a gente vai ver a funcionalidade do pulso estendido, ó. Então eu tenho só um pulsozinho de entrada, ó. Aí o meu timer pulso estendido, ele começa a contar e não quer nem saber se a entrada zerou. Ele continua contando e enquanto ele está contando, a saída vai para alto. Terminou de contar, aí a saída vai para baixo, vai para zero. Essa característica do pulso estendido é diferente, ó, que é a situação 3. Eu sou beleza, eu dei só um pulso, aí ele contou mesmo assim o tempo todo, ótimo. Mas se tivesse dado 2 pulsos, aí tem um problema, ó. No timer pulso estendido, né, observe o que acontece, ó. Eu dei o primeiro pulso, aí o meu temporizador começou a contar. Aí beleza, o pulso foi para baixo, tranquilo, ele continuaria contando normal. Só que aí nesse ponto aqui, ó, do tempo, eu dei um novo pulso. Quando você dá um novo pulso, ele começa a contar o tempo de novo. Então, observe aqui, ó, na hora que eu dei o primeiro pulso, ele começou a contar e a saída foi para alto, né, nesse ponto. Quando eu dei o segundo pulso, ó, aí ele começou a contar de novo. Então a saída vai continuar alto aqui, ó, até ele terminar a segunda contagem, ó. E aí o pulso, no final das contas, ele ficou maior do que o que a gente tinha programado, tá vendo? Mas por quê? Porque você deu mais de um pulso de entrada. Então você tem que garantir que só dê um pulso de entrada, né? Senão o seu temporizador estendido ele não vai terminar de contar nunca. Se ficar entrando vários pulsozinhos, ele vai ficar sempre contando para sempre, né? Aí como é que eu garanto que eu vou ter só um pulso de entrada? Aí você tem que usar aquela instrução de borda, né? A detecção de borda de subida ou detecção de borda de descida. Aí você garante que vai só um pulso para o timer, né? Existe o risco da sua aplicação, né, do seu sensor, por exemplo, dar vários pulsos, né, de maneira inconveniente. Se isso for acontecer, aí no seu programa em CLP, você tem que utilizar uma instrução de borda, né, detecção de borda. Certo? E aí, com essa detecção de borda, você, sei lá, setaria aí o start, né, do temporizador. Tá? Situação 4. Situação 4 é onde eu uso o reset, né? Então, dei um pulso aqui, ele começou a contar, a saída foi para 1, mas aí, bem nesse instante de tempo aqui, ó, eu dei um reset, ó. Então, o que acontece? Ele mata a contagem e mata a saída, né? O pino de reset. Igual o T-pulso normal. Situação 5. Dei um pulso, ok. Ele começou a temporizar, ok. Né? E aí veio um novo reset aqui, ó. Só que esse reset ele veio depois que o sinal de start acabou. Não interessa. No pulso estendido, né? O reset não tem nenhuma ligação com o start. Então, se você der um reset, independente de como estava esse pulso de origem, né, de start, o reset vai matar a saída e vai matar a temporização, né? A temporização e a saída. Vai levar para zero. Situação 6, eu tenho um pulso suficientemente longo, ele começou a temporizar, chegou até o final, deu então o pulso completo. Aí depois do pulso eu dei um reset. Não serve de nada o reset, porque o pulso já tinha acabado. E na última situação, que é a 7, ó, o meu reset está em nível alto por algum problema, e aí você tenta dar os pulsos aqui para ele começar a temporizar. Ó. Só que ele começa a contar, mas vê que tem um reset, ele zera a contagem. Deu o pulso, ele tenta começar a contar, mas viu que tem um reset, aí ele zera a contagem, então não vai ter saída. E aí a gente viu, pessoal, detalhadamente o funcionamento dos dois tipos de timer pulso, tá certo? O pulso normal e o pulso estendido. Vamos aproveitar esses 5 minutos finais só para mostrar a utilização do pulso, tá? Então vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
a janela do INPE-LC7 aqui. Então, é para aparecer aí para vocês a janela do INPE-LC7, que é o nosso software. Eu vou criar uma nova solução aqui só para testar. Então, vou botar assim, Timer Pulso. Timer Pulso é o nome da minha solução. Vou clicar em criar. Aí ele abriu aqui, minha janela de projeto. Clico 2 vezes no OB1. Aí aqui, eu vou colocar aqui vou testar o meu Timer Pulso. Onde é que está a instrução do timer? Eu venho aqui em catálogo, ó. Aí tá aqui, ó, Timer. Vem aqui, ó. Tem um reloginho, ó, Timer. Aí eu clico na setinha para ele abrir as opções. Aí ele me dá os 5 timers aqui, ó, os 5 que a gente viu, pelo menos a característica geral, e me dá também as bobinas de timer. Esse modelo aqui, ó, é o modelo mais completo, que é o da caixinha, tá? Se eu clicar em cima dele só uma vez, aí ele me mostra aqui embaixo a descrição. Então esse primeiro aqui é o timer pulso, só pulso. O segundo, se eu clicar nele, ele vai me dizer que é o pulso estendido, ó. O terceiro é o T-on. O quarto é o T-on retentivo. E o quinto é o T-off. Então ele me dá todos os tipos. Eu vou ligar aqui, eu vou botar o timer pulso. Então eu vou selecionar a minha network 1 e vou clicar 2 vezes no timer pulso. Então está aqui o meu timer pulso, ó. Primeira coisa que eu faço nele é botar aqui qual temporizador é. Eu vou botar T. Deixa eu só ver aqui no meu óculos. Eu tenho o T1 aqui, ó, já na memória interna, né? Então eu vou usar o T1 aqui. Então o nome que eu vou dar para esse timer é T1. Dou um Enter. Ele já aceitou o nome T1. Aqui é o pino de start, ó. Eu posso tanto botar um contato aqui nele, ou eu posso digitar o endereço da entrada. A mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Posso botar, por exemplo, assim, ó, um contato aberto, e aí ele vai me pedir para eu botar o endereço, ou eu podia ter digitado o endereço direto, né? Vou botar aí 0.0 aqui. Essa entrada vai iniciar o meu temporizador. No TV, eu boto o tempo, então eu vou botar aqui para ele contar 30 segundos. Então eu vou botar, eu seleciono aqui, né, o TV, aí eu tenho que botar S5T, jogo da velha, 20S, que é o 20 segundos, ó. Dou Enter. E aí ele já aceitou aqui, ó, S5T, cerquilha, 20S. Meu pino de reset, eu vou botar a entrada I0.1. A minha saída aqui, eu vou botar aqui, ó, eu posso botar a bobina de saída, ou posso colocar direto o nome aqui, eu vou botar aqui 0.0. Aqui 0.0. Isso aqui é a minha saída, né? Muito bem, aí eu vou sincronizar agora, só para a gente testar, né? Sincronizar. Vou dar um stop aqui. Vou rodar o CLP. Botar para monitorar. E posso botar a máscara também. Vou botar a máscara. A máscara, a entrada está em endereço 0. E a saída está no endereço também 0. Pronto. Aí, ó, eu vou dar o pulso de entrada, né? O start nele. Ele vai contar os 20 segundos, ó. Pulso de entrada, 19, 18, 17, 16. Olha, ele já está com a saída energizada já, ó. Ele já está dando o pulso na saída, ó. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ó, ainda está energizado, ele está dando um pulso, né? 4, 3, 2, 1. Aí ele vai terminar o pulso, ó. Vai desligar a saída, ó. Esse é o pulso, é o timer pulso normal, né? Então, como a entrada ficou energizada um tempo maior do que o tempo que eu programei, então ele vai dar o pulso até o final. Agora, se eu tivesse dado um pulso bem rápido, ó, iniciei o timer, ó, tá em 15 segundos, aí eu vou desligar, ó, aí não termina o pulso, né? A saída foi para 0, ele deu um pulso curtinho.
Então, se o meu sensor vai mudar rápido, né? Então, eu tenho que trocar esse timer, né? Eu teria que botar o de pulso estendido, ó. Vamos botar aqui, deixa eu parar de monitorar. Vou botar aqui o de pulso estendido. Vamos no catálogo. O segundo é o de pulso estendido, ó. Então, tá aqui o meu timer de pulso estendido. Vou botar T1, o operando dele, né? O endereço, T1. O pino de reset aqui vai ser o I0.1. Vou sincronizar, ó. Rodar. Monitorar. Agora eu vou dar um pulso bem curtinho, ó. E ele vai dar o pulso, como é estendido, ele vai dar o pulso todo dos 20 segundos. Aliás, aqui tá 2 segundos, né? Deixa eu botar aqui os 20. S5T, jogo da velha, 20S. Pronto. Vamos sincronizar. Rodar. Monitorar. E botar a máscara. Então, vou dar um pulso bem curto agora, ó. Mesmo assim, ele vai manter a minha entrada ligada pelos 20 segundos, ó. Só a saída continua ligada, ó. Ele continua dando pulso. E vai terminar esse pulso só no fim da contagem. Agora, lembra, se eu der um novo pulso, ele começa a contagem de novo, ó. Dei um novo pulso, ele começou de novo, ó. Então, tem que tomar só cuidado com isso. Porque cada pulso que der a mais, ele vai começar a contagem de novo, né? E aí, só quando terminar o tempo, a saída vai para 0. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Acabou o pulso. Beleza, pessoal? Os 2 timers que a gente viu agora, né? Aí vamos dar um intervalozinho e a gente volta depois, daqui a 15 minutos, né? A gente volta às 8h35, tá, pessoal? Só ver aqui se o meu relógio da parede está correto. 8h35, né? Quase. Então, daqui a 15 minutos a gente volta, beleza? Se tiver dúvida, a gente tira lá. Até já, pessoal.